Falar um pouco mais sobre o mal de Parkinson, nós convidamos o neurologista Giovanni Medeiros, que está aqui conosco, que seria de forma simples para o pessoal de casa entender o que é o mal de Parkinson, o que é que causa a doença também. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Isso significa que, por algum motivo, não bastante claro, os neurônios, as células do cérebro, vão morrendo aos poucos, progressivamente. Existe uma área no cérebro, uma região chamada substância negra, que contém células que trabalham com substância chamada dopamina. Então essas células morrem e falta dopamina no cérebro. Então a gente pode dizer assim que a dopamina e os neurônios que possuem a dopamina, elas exercem uma espécie de controle de qualidade sobre o movimento. Então se não tem elas, o movimento sai errado. E esse erro se expressa por lentidão, tremor e rigidez. Agora isso aconteceria ou acontece por causa da idade? O fator de risco é a idade. A partir de que idade? O pico de incidência de doença de Parkinson é em torno de 65 anos. Quanto mais a pessoa é idosa, maior o risco, maior a prevalência de doença de Parkinson. Agora, essa doença é progressiva, mas tem tratamento. Tem tratamento, né? Tem tratamento. Como é que é feito o tratamento? O tratamento é um tratamento basicamente de reposição. Por exemplo, fazendo analogia. Imagina uma pessoa com diabetes, que falta insulina. Ela repõe a insulina. Um paciente com doença de Parkinson repõe a dopamina. Isso controla os tremores também, doutor? Isso controla satisfatoriamente por muito tempo. Como é que a pessoa pode identificar que está com mal de Parkinson? Somente os tremores ou existem outros sintomas? O sintoma mais incapacitante na doença de Parkinson é a lentidão dos movimentos. Nós chamamos de acinesia. O tremor, na realidade, a doença de Parkinson são 3 sintomas precoces, Tremor, a lentidão do movimento e a rigidez muscular. E depois de alguns anos, a perda do equilíbrio. Agora, uma outra questão, a alimentação, ela interfere também no tratamento ou em relação à saúde da pessoa que sofre de mal de Parkinson? A alimentação é um fator importante na doença de Parkinson porque os remédios que a gente usa para a doença de Parkinson, eles usam são as mesmas portas de entrada que os alimentos, que as proteínas que nós ingerimos na alimentação. Então, existe uma incompatibilidade entre tomar o remédio e a refeição. Então, isso atrapalha muito. Tem que ter um tempo aí de intervalo? Tem que ter pelo menos um tempo de 1h30 entre a refeição e a... Mas pode comer qualquer alimento? De modo geral, sim. Nada... Fisioterapia ajuda nesse processo de tratamento? Demais. A doença de Parkinson é basicamente uma doença motora. Então, a reabilitação motora é essencial. A gente diz que isso é uma parte do tratamento não medicamentoso. Então, idealmente, cada paciente com doença de Parkinson devia ter um programa fisioterápico a médio e longo prazo, onde ele se submeteria. Ok, doutor, obrigada pelas explicações aqui sobre essa doença. Muito obrigada. Tá bom, obrigado pelo convite.